O último volume de Road to Laugh Tale prometeu e veio para ser o que mais vai dar o que falar. Dividido em 3 partes, ele nos apresenta o ranking das maiores recompensas já reveladas em One Piece, uma galeria de tesouros contemplando anotações e rascunhos do Oda que nos revelam a fonte da força do Gear 5, sua principal forma de ficar mais forte e sua fraqueza. E a última parte desse volume é dedicada a histórias nunca antes contadas de Kozuki Oden e Yamato, além, é claro, de um fechamento único e que introduz One Piece para sua grande fase final. Parte 1. O ranking das recompensas. De piratas lendários até os novatos da pior geração, essa é uma lista atualizada das maiores recompensas. Será que após a queda de 2 Yonkou haverá alguém capaz de superar os números de Roger e se tornar o pirata mais perigoso de todos os tempos? A resposta a gente já sabe que sim, e esse homem é Monkey D. Luffy. Assim como esse questionamento já parece ter uma resposta clara, essa página não traz nenhuma grande novidade, mas tem pontos bem interessantes. Primeiro, temos um ranking das 10 maiores recompensas até chegar no mínimo de 100 milhões de berries, o que contempla 67 personagens. Mas vamos focar nos 10 primeiros e levantar alguns questionamentos sobre essa lista. Em 10º lugar temos Albert o King com 1.390 milhões de berries. Em 9º, Marshall the Teach com 2.247 milhões e 600 mil berries. Empatados em 6º lugar, o que agrupa o 8º, o 7º e o 6º da lista, temos Eustace Captain Kidd, Trafalgar Law e Monkey D. Luffy, ambos com 3 bilhões de berries. Em 5º vem Shanks o Ruivo com 4 bilhões 48 milhões e 900 mil berries. Em 4ª colocada temos Charlotte Lilin, a Big Mom, com 4 bilhões 388 milhões de berries. Na 3ª posição temos Yonkou Kaido com 4 bilhões 611 milhões e 100 mil berries. E para finalizar, temos as 2 maiores lendas que já navegaram por esses mares. Edward Newgate, o Barba Branca, com 5 bilhões e 46 milhões de berries, e Gold Roger, o Rei dos Piratas, com 5 bilhões 564 milhões e 800 mil berries. Tudo isso aqui já é do nosso conhecimento, mas o mais importante da gente notar é o seguinte: essa é uma lista de recompensas já reveladas pra gente. É possível e provável que a de Rocks the Shebeck, por exemplo, vai figurar nessa lista assim que a tivermos revelada. E também é possível e provável que Marshall the Teach tenha aumentado sua recompensa nesses últimos eventos que estão causando um verdadeiro caos ao redor do mundo. O mesmo também deve valer para Shanks o Ruivo. Então, pelo menos para esses 2 aí, eu espero um aumento de recompensa. Não que precisem, porque já tá alta pra caramba, mas, né, como os 2 últimos Yonkous, junto com o Bug e Luffy, a serem trabalhados, esse número aí pode dar uma elevada. Então essa é uma lista bem maneira, tá? Que chega até o Dory e o Brog com 100 milhões de berries, mas certamente faltam alguns excelentes nomes aí, como a própria página menciona. Ainda há mais personagens notáveis. Lendas do passado como Rocks the Shebeck e Silver's Rayleigh, aquele que lidera os revolucionários Monkey D. Dragon e os ex-Chichibukais, principalmente o Bug, o palhaço estrela lendário que se tornou um Yonkou. Hype demais pra ver as próximas recompensas que vão figurar no top 10, pra ver a nova recompensa da Hancock, pra ver a nova recompensa do Mihawk, enfim. Mas tanto hype quanto esse a gente vai encontrar nas próximas páginas do Road to Laugh Tale, que vem com informações bem legais. Parte 2, Galeria dos Tesouros. Essa aqui é a sequência de páginas que mais se destacou e chamou atenção. Nela temos um compilado de rascunhos do Oda e informações relevantes sobre o que está sendo criado. E o foco que temos nesse volume é o Luffy no Gear 5 em sua transformação como Nika, o Deus do Sol. Além da gente ver como Oda foi trabalhando o Luffy até definir como seria o design do Gear 5, a gente também vai ter informações relevantes sobre essa nova forma. Como já era de se esperar, né, as palavras Sol, Sorriso, Despertar e Nika tão presentes nessas anotações do Oda. Mas a palavra Gigante também tá aí.
Será que Luffy ser um gigante no Gear 5 era a ideia original do Oda? A gente sabe que ele trabalhou esse conceito na transformação e ficou muito legal, mas ainda bem que a forma padrão do Gear 5 se mantém parecida com seu tamanho normal. Porque se fosse pra ficar gigante o tempo todo, isso poderia ficar meio esquisito, além de limitar o personagem em alguns cenários mais reclusos, né, mais fechados, menores. Temos aí alguns designs de como o Luffy poderia ter ficado em sua forma final e eu particularmente gostei do Oda ter mantido, ó, a ideia da franjinha aí que, cara, fica um traço bem característico e bem maneiro pra forma. Dá uma assinatura legal pra transformação, mas o mais importante tá aqui. É esse painel com anotações sobre Nika que possui informações quentíssimas diretas do Oda. Primeiro, temos aqui que o despertar de uma Zoan é diferente de uma paramécia, pois possui alguns riscos. Oda diz que as bestas carcereiras de Impel Down já mostravam o perigo do despertar de uma Zoan, porque no caso deles, a vontade dos seus animais consumiu o usuário da Zoan. E pra ser bem sincero, esse era meu headcanon pra essa forma bem bizarra deles, desde que a gente teve essa ideia de despertar e vontade da fruta sendo mais trabalhados na obra. Eu disse isso em alguns vídeos e é basicamente o seguinte: ao despertar, a vontade da fruta sobrepujou a de seu usuário, né? E o animal passou a ter o controle do corpo. Um destino cruel para um usuário Zoan capaz de despertar sua Akuma no Mi, mas que possui uma ambição, uma vontade fraca. Não necessariamente fraca, né? Mas mais fraca que a vontade do próprio animal ali presente na fruta, a vontade da fruta, do animal da fruta, a vontade da fruta do animal. Uma das frases que mais me chamou a atenção foi essa: Nika é capaz de conquistar as pessoas. Ela me causou um estranhamento, um distúrbio ali, mas o fato dela estar arriscada me gerou um alívio enorme e eu gostei bastante. Eu já comentei aqui que um dos meus maiores medos em relação a essa fruta do Luffy, né, é que todas as qualidades carismáticas do personagem se resumissem aos poderes de sua fruta, como se ele tivesse o poder de colocar as pessoas do seu lado simplesmente porque sua Akuma no Mi influencia isso de alguma forma. Mas essa passagem riscada dá a entender que não são os poderes de Nika que fazem Luffy ser tão especial. Provavelmente é o oposto. Luffy é tão especial e por isso essa fruta tão poderosa e cheia de vontade foi consumida por ele. Sem ir para um lado mais especulativo, a interpretação mais plausível para isso é que essa ideia pode ter passado pela cabeça do Oda, mas foi descartada. É bom saber que o carisma do Luffy se mantém intacto e o que ele conquista através do seu sorriso vem de si e não da fruta. As informações finais que temos nessa página são as seguintes: é dito que esse despertar é um verdadeiro milagre e que esse sorriso pode acender uma nova era. Também é mencionado que a liberdade dessa forma é um poder que realmente permite que Luffy se solte. E para concluir, uma passagem mostrando que no passado todo mundo acreditava em Nika. E isso é bem legal porque deixa duas coisas bem evidentes. Uma é que o governo mundial fez um bom trabalho para apagar as lendas desse deus durante os últimos séculos. E dois, que provavelmente o antigo detentor desse poder era uma figura proeminente e benfeitora, cuja lenda de ser um libertador de escravos foi ganhando força ao redor do mundo, até eventualmente ser quase apagada com a noite eterna de trevas que o governo mundial colocou no mundo. Nada muito diferente do que a gente imaginava até aqui, mas é sempre muito legal ver essas anotações do Oda e as próprias descrições que ele coloca para definir os conceitos de Nika. Na página seguinte, seguimos com algumas informações que já sabemos, como Nika ser alguém que os antigos escravos rezavam para salvá-los, que seu corpo possui as propriedades da borracha e tem uma adaptabilidade imensa, além de ser um guerreiro que espalha risadas e alivia sofrimentos. Uma descrição que casa perfeitamente bem com a descrição feita sobre a lenda de Joy Boy no livro A Enciclopédia das Coisas que Nunca Existiram, onde há uma passagem dizendo que o ritmo de seu tambor traz alegria para as pessoas e alívio para os seus problemas. O que fortalece ainda mais a ideia de que Oda tenha mesmo usado essa lenda como referência para a criação do seu próprio Joy Boy no universo de One Piece.
Vemos aqui que o Oda provavelmente já tinha pensado no Luffy ter a coloração totalmente branca desde o início da concepção do Gear 5 e também que seu traço traria toda uma nova estética pro personagem. Como a gente pode ver, ele aqui correndo tipo papaléguas, tendo os olhos aí, mano, saltando das órbitas. E eu achei engraçado esse Luffy aqui batendo palma. Quero ver se o Oda vai usar, ó, algo bem assim no mangá. E esse também bem animezudo, cômico, animado, legal, bacanudo. Show! Provavelmente as duas passagens mais importantes nessa página e que se complementam são essas. Uma é dizendo que o próprio Luffy reconhece que tudo é possível agora ao se transformar no Gear 5 e que nessa nova forma ele pode lutar com uma liberdade incomparável e desafiar o próprio senso comum. Aqui a gente vê que o potencial dos seus poderes é limitado à sua imaginação e a sua imaginação é simplesmente ilimitada. Ou seja, agora ele tem liberdade para fazer absolutamente tudo que ele desejar. E chegamos à conclusão aqui com essa última passagem que revela o combustível para esse poder, revela a maneira mais simples e direta para o Luffy ficar ainda mais poderoso no Gear 5. Quanto mais ele sorri, mais forte ele fica. Durante a luta do Luffy contra o Kaido, há uma frase incompleta do Yonkou em que ele diz que quanto mais você ri, reticências, reticências. E corta por aí, mas a continuação natural e que o Oda ocultou é: quanto mais você ri, mais forte você fica. Então temos aí o potencial do Gear 5 que é ilimitado, a fonte dos seus poderes que é a imaginação e a principal maneira da transformação se tornar ainda mais forte. Quanto mais o Luffy ri, mais poderoso ele fica. Ou seja, se o Luffy lutasse contra o Pika, mano, ao ouvir a voz dele, ele simplesmente seria capaz de destruir o mundo com tanta força ali, com tanta gargalhada acumulada. Devo dizer que achei bem gozado essa qualidade do poder e pensar no Pika dessa forma. Mas essa passagem é muito interessante porque ela realmente confirma, né, que o Luffy fica mais poderoso conforme ele vai se divertindo. Quanto mais ele se diverte, mais forte ele fica. Então se ele estiver ali desfrutando muito de uma batalha e isso estiver causando um divertimento nele, cara, a probabilidade de ele se tornar cada vez mais forte é clara. Então esse trecho aí é um trecho muito importante e as próximas vezes que a gente vê ele transformar no Gear 5, a gente tem que ter isso em mente. Vamos ver o sorriso dele se espalhando, vamos ver como ele vai se divertindo no decorrer da luta e talvez, quem sabe, numa luta como, por exemplo, ele contra o Usopp, ele não pudesse chegar a ficar tão forte assim, porque foi uma luta muito séria e que de forma alguma trouxe divertimento pra ele. Então quem sabe futuramente não possa rolar uma luta, por exemplo, contra o Shanks, que ele não se divirta de forma nenhuma, então ele não consiga alcançar ali o seu potencial máximo. Eu acho interessante o Oda trabalhar com essa brincadeira, né, de quanto mais rir, mais forte ele fica, mas talvez ele tenha um confronto ali em que nenhum sorriso chegue em seu rosto. E aí, como é que fica o Gear 5? Parte 3, o Conto Secreto. Essa divisão do Road to Laugh Tale é dedicada às partes da história de Kozuki Oden e Yamato nunca reveladas. Começamos há 41 anos, onde vemos Denjiro, que idolatra Oden, retornando depois de ser ordenado pelo samurai a comprar um pote. Essa seria uma sequência do capítulo 960, onde o Denjiro engana o vendedor e o faz vender um pote pela metade do preço. Na sequência, temos uma parte inteira dedicada a falar sobre Kingpin Kurukoma, que é um personagem que teve uma pequena menção na história do Kinemon, mas cuja ideia original era ter uma relevância um pouquinho maior, sendo até mesmo um grande rival de Ryogoro das Flores. Mas não deu em simplesmente nada e, bom, pra ser bem sincero, né, ninguém se importa. E pra concluir a etapa do Oden, temos uma parte dedicada aos irmãos Izo e Kikunojo, onde descobrimos um pouco mais sobre sua família. Primeiro, é revelado que a ideia original de seus sobrenomes era que fosse Hanayagi, mas aparentemente esse virou o nome do pai dos dois e não necessariamente seus sobrenomes. Nos é revelado que o pai de Izo e Kikunojo era o líder de uma trupe de dançarinos que, ao retornar pra criminalidade, fez com que sua família perdesse tudo. Oden então passou a tomar conta das duas crianças depois que viu Izo e Kikunojo passando fome enquanto performavam nas ruas de Wano. Temos aí 4 páginas inteiras descartadas se aprofundando na relação de Oden com eles, onde é mostrado como os cidadãos de Wano ignoravam as crianças e como elas ficaram emocionadas e até chegaram a chorar por poder comer um pouco de Oden com Oden,
que nessas páginas recortadas também faz uma declaração muito forte. A vida é sobre dar e receber, emprestar e pegar emprestado. Eu acho muito curioso a gente imaginar a quantidade de páginas que foram descartadas pelo Oda. Só nessa brincadeira dos irmãos Izo e Okiku já foram 4 páginas inteiras. Imagina só a quantidade de informações e história que não foram contadas por simplesmente não caber no espaço de um capítulo. E pra fechar, temos uma pequena parte dedicada ao Yamato e ao Fuga. A ideia é que no passado, Fuga tenha comido uma fruta Smile por acidente e despertado a fúria de Kaido. E lá, depressivo, ele tenha conhecido Yamato, que também teria comido uma fruta por acidente. Ter consumido essa fruta fez com que Fuga tivesse 4 pernas que vemos agora. E isso fez ficar triste porque recebeu um chamadão do Kaido e seus amigos começaram a fazer bullying com ele por ter tantas pernas. Mas o Yamato, legalzão pra caramba como sempre, aparece pra mostrar que nem tudo tá perdido e que essas novas pernas, cara, são bem legais. Isso faz com que uma amizade se inicie ali e também justifica melhor a relação entre Yamato e Fuga que vimos no decorrer da Guerra de Onigashima. Bem simples e legal. Parte final, as cortinas pra fase final. As batalhas nos céus de Wano chegaram ao seu final climático. Um novo Shogun nasceu na terra dos samurais e através do mundo o amanhecer se aproxima. Na próxima edição da Shonen Jump, a cortina será levantada para a fase final de One Piece. O hype tá altíssimo, tá? E esse foi o vídeo, mano. Eu tô muito animado pro próximo capítulo. Também espero que você esteja. Já tenha deixado aquele like que ajuda pra caramba. Se inscrito no canal que fortalece demais essa tripulação. E também, mano, pelo amor de Deus, tenha checado a nossa loja que tem as estampas mais brabas dos 7 mares. E é isso, os próximos capítulos de One Piece prometem, a gente está definitivamente entrando na sua reta final. Então espero que todo mundo aqui embarque nessa navegação e siga junto com o Eiichiro Oda rumo a One Piece, junto com o Luffy e toda a sua tripulação, para realizar, mano, esse sonho que já não é só do nosso capitão, mas também nosso, encontrar One Piece. Então é isso, tá? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas exatamente num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Bloody hell, mate. Fuck you, mate.